Ver, ó, a história oculta do futebol inglês, hein? Das fábricas às ligas milionárias. Toma. Nesse vídeo você vai entender como o futebol surgiu entre as classes trabalhadoras aqui na Inglaterra e se tornou um dos produtos midiáticos mais lucrativos. Pô, achei caro? Pô, também achei caro, pô. Não tem 4 milhões pra pagar. Mas tu juntando, tu botando tudo ali no bolo, eu acho que tá um preço justo pra casa. Do mundo. Salve pro Paquetá, hein? Valeu, Paquetá! Paquetá saiu do West Ham, foi jogar no Betis. Aí fudeu. Aí Não se exige ao tudo. certo uma origem para o jogo de futebol, sendo ele registrado em diversos lugares do mundo, principalmente durante a Idade Média. A versão que a gente conhece do futebol hoje começou a dar os seus primeiros passos na Europa feudal. Isso quando dois habitantes de vilarejos distintos tentavam cruzar a bola e atingir um certo ponto de uma certa distância para ver quem conseguia fazer mais longe e tudo mais. Então esse foi meio que o embrião do futebol. Pô, desculpa, mano, mas o Itaiangá é uma merda, mano. Desculpa. Pô, aniversário do Ranier foi no Itaiangá. Pô, em um momento tu tá dentro da favela, em outro momento tu tá numa casa maneira, pô. Tipo assim, é um piscar de olhos, pô. Não é condomínio fechado que nem esse aí, com segurança privada, os caralho a quatro. Sei lá, mano. Tem que botar isso na mente, na balança, na verdade. Posteriormente, esse novo esporte E no aniversário do Ranier, Itaiangá todo alagado, pô. começou a Todo ser alagado. praticados em Tá universidades inglesas, sendo cada universidade tendo a sua própria regra. E, mano, além de cada universidade ter a sua própria regra, esse jogo ele era tipo Mas eu uma conheço mistura pouca de coisa rugby também lá, né? com futebol americano, com um pouco do futebol que a gente conhece hoje. Enfim, era uma grande bagunça. Beleza. Eu conheço pouca coisa de lá, eu não tenho esse conhecimento vasto, né? Posso estar falando merda aqui também, com muita tranquilidade. E então, em 1863, um grupo de homens se reuniu nesse pub bem atrás de mim aqui para criar a Football Association, que era uma associação que tinha como objetivo unificar todas as regras desse futebol que estava tipo completamente confuso e cada um lugar com sua regra. E foi então no dia 19 de dezembro de 1963 que a primeira partida foi disputada com essas novas regras que eles definiram aqui. A partida ficou 0-0. E essa partida foi disputada entre Barnes e Richmond, que são literalmente dois bairros aqui de Londres, então eles montaram o time dos bairros. E essa partida ficou 0-0, deve ter sido um jogo bem chato. Chato, porém bem histórico, mano. Pô, o que esse bar aí deve atrair de cliente por causa dessa história é uma loucura, né? Pô. E, mano, de lá pra cá, vocês estão ligados, o futebol mudou, muitas coisas mudaram, como, por exemplo, os gols começaram a ter redes só a partir de 1889. Que isso? Os times começaram a ser rebaixados só a partir de 1800. Pô, aqui na área tem gol que não tem rede não, mano. Caraca, mano. Papo reto? 1998, e o impedimento da maneira que a gente conhece hoje em dia foi introduzido só em 1925, muito tempo depois do começo das regras do futebol lá no pub que a gente acabou de estar. Rapaz, lá. Mas e aí, aonde que entram os ricos e pobres nessa história toda? Afinal de contas, galera, o futebol sempre foi um esporte elitizado ou ele foi um esporte criado pelas classes populares e que depois foi gentrificado pelas classes mais altas? Como a gente já falou aqui pra vocês nesse vídeo, o futebol ele tem sim suas origens nas faculdades britânicas. Ou seja, ele também tem um pouco de ligação com a elite. Apesar disso, cada clube daqui tem tipo suas origens distintas. Alguns foram criados por classes operárias, alguns foram criados por classes ricas da elite, e vocês vão saber quais são esses agora. Alguns desses times, como por exemplo o Crystal Palace e o Aston Villa, foram Ô, amiguinho, tu não consegue ficar ereto, não? Ele só fica curvado? Que porra é essa? criados para que os jogadores de cricket dessas equipes pudessem manter a forma durante o inverno, enquanto eles não estivessem treinando ou então jogando, eles ficavam treinando futebol para poder manter a forma. E existem também times fundados por operários, pela classe operária, como por exemplo o Arsenal, que foi criado por operários de uma fábrica de pega o aqui em Arsenal. Londres, ou então até do West Ham, que foi um time criado por operários de uma fábrica de ferro, também aqui da capital inglesa. No Brasil, todos nós crescemos com o horário do futebol sendo no domingo à tarde, não é isso?
Já que na Inglaterra isso é diferente. Aqui o horário do futebol, o tradicional, é no sábado após o almoço. E você sabe por quê, meu mano? Porque era esse o horário em que os operários saíam das fábricas no sábado e assim eles podiam assistir os jogos dos seus times de futebol, isso durante o período da Revolução Industrial. Maneiro, tá? Moleque, foda isso, tá? Jamaica. Pô, Arsenal, pô, maneiro o Arsenal. Foda-se. Sempre gostei do Arsenal da época do Henry. Pô, sabendo que é time de operário agora, fudeu. E foi então que a Inglaterra começou a lidar com muita inflação e desemprego até a chegada do Partido dos Trabalhadores aqui em 1945. O país então voltou a crescer, Isso é culpa do PT, tá entendendo? Isso é culpa do PT. Principalmente com a chegada do Winston Churchill, um conservador, e isso durou até mais ou menos os anos 60, que foi quando o país sofreu outra grave crise econômica e aí ficou paia a economia tudo de novo. Algo que começou a ser resolvido com a chegada ao poder da Margaret Thatcher, uma conservadora que virou primeira-ministra aqui e ajudou a solucionar e sair dessa crise onde eles entraram novamente. A Margaret Thatcher ficou conhecida como Dama de Ferro e ela é uma figura política muito controversa no mundo todo, que apesar da política dela de privatização e de contenção de gastos tenha conseguido abaixar a inflação aqui na Inglaterra, ela mesmo assim é conhecida como muito elitista, então ela gera controvérsias no mundo todo. E ela causou muita revolta na população, principalmente na população mais pobre, que viu, tipo, como muitas fábricas foram subsidiadas pelo governo, muitas fábricas foram fechadas, muita gente ficou sem emprego e sem norte na vida. Caralho, que doideira. Eu não vou pausar pra ler isso aí nem fudendo. E esse período conturbado é óbvio que também teve reflexos no mundo. Que doideira! A população estava toda desolada, muito sem emprego, então o futebol foi usado muito como uma âncora para que muitas pessoas pudessem se distrair dessa vida que já não tinha emprego, tudo bagunçado, a política toda errada. Enfim, as pessoas começaram a assistir mais ainda e se apoiar mais ainda no seu time de futebol. Inclusive existem alguns documentários aí nas plataformas digitais, como por exemplo o do Sunderland, que é um time daqui da Inglaterra, que chama Sunderland Till I Die, Sunderland até morrer. Então é um documentário bem interessante pra você ver, pra você entender do que eu tô falando. É esse do Reynolds lá, do Deadpool? Do Deadpool é outro, né? Embora a Premier League seja uma das principais ligas, se não a principal liga do mundo, uma das ligas mais ricas, o sonho de todos os jogadores, para ela chegar nesse estado, tipo, teve um longo caminho, nem sempre foi assim, nem sempre foi todo esse luxo que é hoje, todo esse glamour que tem hoje a Premier League. Na verdade, a liga inglesa passou por maus bocados até chegar aonde ela é hoje, mano. Os gramados, você vê, tipo, uns gramados nos estádios igual esse, já foram grandes pastos, verdadeiros pastos, igual de tipo time de várzea no Brasil. Quem vê esses estádiozão assim hoje, filho, nem imagina que essas paradas geralmente era tudo puxadinho, com uma estrutura completamente moleque, papo reto, foda-se. Tu chegar no estádio por uma rampa dessa aqui deve ser do caralho. Foda-se. Pô, papo reto, deve ser do caralho. Tu subir num bagulho aqui como se estivesse numa praça, tu sai dentro do estádio. Uma segurança para os torcedores e nem tanto tempo atrás. Porra. As arquibancadas populares aqui eram conhecidas como os terraces, que eram basicamente o setor das gerais, os extintos setores das gerais que a gente tinha no Brasil, sem arquibancada e tudo mais, só no concreto. E nesse período um fenômeno social começou a acontecer aqui, que ficou conhecido como hooliganismo. Aposto que você já ouviu falar dessa palavra, hooligans. Que foi nada mais, nada menos do que o aumento exagerado da violência envolvendo o futebol, não só dentro dos estádios, mas também fora dos estádios, muito por causa do momento social que a Inglaterra estava vivendo. Muitas pessoas buscavam descontar a raiva delas, tipo, da política, financeiro, no futebol, então eles literalmente só saíam na porrada. E bom, galera, esse fenômeno, o hooliganismo chegou no seu auge em 1985, na final da Copa dos Campeões, que aconteceu entre Liverpool e Juventus da Itália. Mano, a final era em Bruxelas, na Bélgica, e os torcedores do Liverpool invadiram o setor dedicado para os torcedores da Juventus e rolou a
treta. The press of bodies trying to escape from the violence led Ah, to the pau collapse of the quebrando. safety fence. Many victims were trampled to death. Que Many isso, more were mano. crushed by the weight of their fellow Que supporters doideira, mano. as they struggled in near panic to find a way out. A grade que estava separando os torcedores, ela literalmente colapsou. E esse dia morreram mais de 39 pessoas e mais de 600 pessoas Caralho, que ficaram doideira, feridas. mano. Foi uma verdadeira tragédia. Mesmo assim, a bola rolou, mesmo com essa tragédia toda acontecendo. A Juventus ganhou de 1-0 com o gol do Platini. Nossa, E se tu arruma um caô desse todo, teu time ainda perde, mano. sagrou campeão em cima do Liverpool. Pô, tá maluco. Essa tragédia deixou fortes consequências para todos os times ingleses, mano. Não só como o Liverpool, mas todos os times ingleses foram banidos de competições europeias por 5 anos. Por uma coisa que Nossa. o Liverpool, os torcedores do Liverpool fizeram. E, mano, os times aqui já estavam sendo afetados pela crise econômica que o país estava vivendo. E ainda você poder ficar 5 anos sem disputar nenhuma competição europeia. Então isso acabou afundando um pouco mais ainda os times ingleses. Caralho, filho. Irmão, aqui é porra, olha só, irmão, vamos todo mundo sabotar o Liverpool. Acabou. Acabou o Liverpool. Porra, irmão. Essa porra acontece aqui no Brasil, os caras acabam com o time, pô. Tá maluco, filho. E sim, galera, para piorar mais ainda as coisas, outra tragédia aconteceu em 1989, só que dessa vez pela Copa da Inglaterra e sim, mais uma vez envolvendo o Liverpool. Ah, só faz merda o Liverpool, mano. Bizarro. Em um primeiro momento, os hooligans foram apontados como os responsáveis por essa tragédia, mas eles admitiram recentemente que, na verdade, não foi um erro dos hooligans, não foi uma tragédia causada pelos hooligans, e sim por negligência policial. Ah, óbvio. A culpa não é minha que eu tô caindo na porrada, irmão. A culpa é da polícia que não veio aqui prender a gente. Beleza? Porra. Aí é foda. Isso porque até então a primeira-ministra Margaret Thatcher tratou o assunto de futebol como um assunto de segurança pública, mano. E ela chegou até a cogitar em que os jogos fossem feitos com portões fechados. Mas essa ideia de jirico aí dela foi descartada bem rapidinho. E então foi Ué, mas futebol não é segurança pública também? Ou eu tô errado? encomendado o relatório Taylor, que tinha como objetivo apontar quais foram as causas para essa tragédia de Hillsborough e para isso tentar prevenir novas foi tragédias superlotação? que poderiam vir a acontecer. As Entendi. conclusões desse relatório Taylor foram que os estádios ingleses não estavam preparados, não estavam prontos para receber torcedores nas condições que eles tinham, então a maioria dos estádios teve que passar por grandes reformas para poder voltar a receber torcedores. Uma das principais mudanças foi o fim dos terraces, que é o que eu falei que eram as gerais, e assim os estádios todos passaram a ter assentos, serem conhecidos como all-seaters. Acabou a geral, galera. E muitas pessoas consideram o fim desses terraces, das gerais, um dos principais motivos para a elitização dos estádios aqui na Inglaterra. Não, futebol lá hoje é bagulho de elite, né? Tipo assim, ou é qualquer um que vai pro estádio? É tipo Brasil também, né, mano? Verdade é uma só, mano. O flamenguista, porra, trabalhador, pô, o cara não vai pagar 200 conto pra ver o Flamengo jogar, pô. É muito caro, mano. Muito caro. Dá pra ir. Cara, o Chelsea, azulzão, bonitão, né? E além disso, a discussão sobre transmitir jogos de futebol na televisão aqui no Reino Unido sempre foi uma questão muito complicada. Isso porque existem discussões sobre que até hoje essa questão de transmitir os jogos na televisão podem afastar os torcedores dos estádios. E por isso existe um horário aqui no sábado, até hoje, em que as partidas não são transmitidas, exatamente para fazer com que pelo menos uma partida isso? na rodada não seja transmitida, que aí forçam que os torcedores vão para os estádios. Que isso, gente? 2024, pô. E o Futimax? Transmite como? É papo reto. Se nenhuma TV transmite, como passa o jogo no Futimax? Caraca, moleque, o Futimax ele tem a formiguinha lá dentro com a câmera, pô.
Não é E possível, em um mano. mundo cada vez mais globalizado, a venda do direito de transmissão começou a se tornar cada vez mais importante, uma Caraca, fonte de renda mano. mais importante para clubes do mundo inteiro, não só aqui da Inglaterra. E com a situação financeira complicada, excluído das competições europeias e com um produto, tipo assim, bem pouco atrativo pelo que a gente já falou do futebol pereba, eles precisaram se reinventar, os clubes ingleses. E muito por causa dessa decisão de tentar transformar a liga num produto mais atrativo, a Premier League conseguiu se tornar a liga mais rica do mundo e mais atrativa. Chelsea. Então, para a gente poder entender como que o futebol inglês se tornou nesse produto multimilionário, a gente tem que entender que apesar dele ser um produto globalizado, ele também é um produto extremamente local, que tem sim origem na elite britânica, mas que também tem muito em sua essência o popular, o povão, que em diversas ocasiões foi um alento para a população trabalhadora e que hoje em dia voltou a ser um produto novamente da classe elitizada. E é por isso mesmo que existem 8 divisões profissionais aqui na Inglaterra, divisões profissionais, mano. O futebol aqui, ele transita em todas as classes. Caralho, todas as 8? cidades pequenas, as cidades grandes. Enfim, Caralho, o futebol aqui 8? tem toda a sua história, 8? todas as suas razões. E nesse vídeo nós citamos também sobre os hooligans, os famosos hooligans. E se vocês querem saber um pouco mais sobre esse movimento, basicamente, de torcidas organizadas aqui da Inglaterra, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo, trazer um vídeo desse modelo aqui, desse vídeo documentário. E também comenta se vocês curtiram esse modelo de vídeo, se vocês querem que a gente faça Achei mais maneiro, vídeos achei pesquisados. maneiro. Queria agradecer muito, um especial salve pro Brenão, meu camarada, Breno Delfino, grande repórter, grande jornalista esportivo, que ajudou o Livre Estrada a fazer esse vídeo aqui, mano. Satisfação demais, irmão, você é brabo. Esse vídeo ficou muito completo graças a ele, que pesquisou e organizou todas essas informações. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo Maneiro, junto, mano. E aqui é Galo. Maneiro, pô. O vídeo ficou muito Maneiro. completo graças a De verdade mesmo. Cadê dislike sem querer.